Oi, gente. Chamo de volta para falar um pouco sobre eletroquímica 2, que fala hoje sobre as pilhas. As pilhas também são conhecidas como células galvânicas ou voltaicas. As pilhas, elas têm uma história que são bem interessante. Ah, Galvani, que foi um estudioso, ele começou a analisar, né, a anatomia de alguns animais, como a rã, né? O sapo, secado lá. Ele estava lá em cima de uma plataforma e essa plataformazinha era feita de metal. E aí ele percebia que toda vez que ele tocava o bisturi em um músculo, a rã ela começava a contrair aquele músculo. Então já pensou a rã morta lá, dessecada, e toda vez que ele encostava o bisturi, a rã puxava uma perna. E aí ele começou a observar esse dado e pelo seu conceito, né, é que havia uma certa quantidade de energia animal. Então, dentro do corpo daquele animal existia uma certa quantidade de energia. Um pouco mais à frente, Alessandro Volta, ele aperfeiçoou essa ideia. É lógico que ele descartou esse conceito de haver algum tipo de energia animal e uh, começou a analisar, não do ponto de vista lá dos animais, e sim do que estava envolvido naquele sistema. E aí conseguiu fazer essa primeira pilha, por isso aí é o nome pilha, né? Você pode observar que são várias camadas de metais envolvidos e ligados um ao outro por um canal lá no meio. E além disso, tem os fiozinhos que vão puxar essa energia. Conta com um terminal positivo e um negativo. E foi aí que começou a surgir a primeira pilha, que foi feita por Alessandro Volta. Hoje em dia as pilhas são indispensáveis na nossa vida, né? Quando a gente fala de pilhas, não é só aquela que a gente coloca lá no controle remoto. Então as pilhas elas podem ser utilizadas em celulares, que são as baterias que nós utilizamos, e vários outros dispositivos que utilizam pequenas cargas, pequenas quantidades de energia. Essas pilhas que nós temos hoje, assim como essa primeira de volta, eram pilhas secas, ou são pilhas secas. São pilhas que elas não têm nenhuma solução para poder funcionar. Apenas o contato lá de metais vai fazer com que haja essa produção de energia até que os eletrodos comecem a se desgastar. E é o que a gente vai começar a entender a partir de agora. Nós vamos analisar principalmente a pilha de Daniel. Então, essa pilha de Daniel, ela fundamenta, ela inicia todo o estudo, todo o conceito das pilhas modernas que nós temos hoje. Então, como é que funciona essa pilha de Daniel? Primeiro, a pilha de Daniel é uma pilha que não é seca, é uma pilha molhada, tá? Ou seja, ela é uma pilha que está em solução aquosa e nessa solução aquosa tem alguns eletrodos. Então, vocês podem ver aí que nessa pilha de Daniel ele tem o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre. Então, observa aí que você tem o eletrodo, que seria a substância sólida. Então, tem um zinco sólido, tem um cobre sólido. E nós temos uma solução salina desse mesmo, que envolve esse mesmo elemento, só que na sua fase de íon. Então, você vê lá que eu tenho ZnSO4 lá na solução que tem o eletrodo de zinco. Observa que esse eletrodo está parcialmente submerso e que esse sal, quando dissolvido em água, ele se transforma em íons, que a gente vai entender um pouco mais à frente para que vai servir esses íons.
Então, observem. No segundo passo, além desses eletrodos e do seu sal dissolvido, nós temos também que ligar esses eletrodos por um fio condutor, por onde vão passar os elétrons, e temos também uma ponte salina, que seria, vamos dizer assim, mais um tubozinho que tem uma solução aquosa de um sal, que pode ser o KCl, por exemplo, e ela também vai servir para essa troca de elétrons, né? Então, para que haja um fluxo de elétrons de um lado para o outro. Uma coisa que é bem importante é que na pilha galvânica, nessa pilha que nós estamos estudando, ela tem um potencial que é maior do que zero, tá? Então, toda vez que você faz uma pilha, você vai fazer com que esse potencial da pilha ele tenha um valor maior do que zero, para que possa, lógico, fornecer energia para outros equipamentos como a gente já utiliza hoje. Então, como é que funciona essa pilha? Então, à medida que a pilha vai funcionando, ela vai começar a transferir elétrons de um lado para o outro. Observa na imagem que, à medida que ela vai funcionando, o eletrodo de zinco começa a se desgastar, porque ele começa a passar os elétrons para o lado do cobre. E observa aqui o que acontece com o cobre. Ele começa a aumentar, né? Enquanto um começa a desgastar, o outro começa a aumentar. Que são os fenômenos que nós vamos conhecer da redução e da oxidação. Então, um vai estar reduzindo e o outro vai estar oxidando. E por que a pilha descarrega? Porque ela não continua infinitamente. Ela descarrega porque esse eletrodo ele vai se desgastar tanto que vai encontrar um equilíbrio químico. E aí, quando esse equilíbrio começa a acontecer, aquela quantidade de energia que está sendo gerada começa a diminuir até que ele fique totalmente descarregado. Lembrando que a pilha, tá? Ela é um processo espontâneo, tá? Então, é um processo espontâneo. Ele não precisa de nenhuma energia externa para que aconteça. Então, nós temos os eletrodos. O ânodo é conhecido como polo negativo. E esse polo negativo é aquele que sofre oxidação. O cátodo é o polo positivo. E esse polo positivo é aquele que sofre redução. Essas reações que nós estamos observando são conhecidas como reações de oxirredução. Então, lembra que a gente viu lá no assunto passado que nós temos dois tipos de semi-reações. Uma que oxida e uma que reduz. Uma que vai ganhar elétrons e uma que vai perder elétrons. Isso basta inverter o sentido que você muda totalmente essa observação. E aí como é que você vai saber quem vai oxidar e quem vai reduzir? Vai observar principalmente aquele potencial que a gente viu naquela tabelinha. Então, quem tiver o maior potencial, você vai inverter e ele vai passar para oxidar. Lembrando que na tabela que tem no livro de vocês, o potencial, todos os potenciais que tem, eles são potenciais de redução. E aí, à medida que forem criando as pilhas, que a gente for colocando questões para criar as pilhas, nós precisamos observar quem tem o maior potencial, quem tem o menor, para deixar o maior como redução e o menor como oxidação. E aí a gente vai aprendendo à medida que for fazendo questões. Então, a representação da pilha. Então, nós precisamos representar uma pilha e geralmente essa pilha vai ser representada como a gente pode observar aqui. Então, vocês podem observar que tem uma reação que é diferente daquela reação química que a gente já vê habitualmente. Porém, essa reação aqui, ela vai envolver
as semi-reações que nós estamos observando e elas estão divididas por tracinhos, por barras. E aí cada barra dessa tem um significado. Então, o primeiro ponto aqui fala que as espécies oxidantes e redutora de cada par são separadas por uma barra, que representa uma interfase. Então, essa barra aqui seria a primeira reação, seria uma reação e aqui outra reação. E para saber que essas duas reações estão interligadas por uma ponte salina, por exemplo, representa-se com essas duas barrazinhas que estão aqui. Então, essas duas barras, elas representam a ponte salina. Ou seja, que essas duas semi-reações estão interligadas. Pelas regras da IUPAC, que é o instituto que rege todas as regras da química pura e aplicada, essa representação, primeiro, você vai mostrar o ânodo, ou seja, aquele que está oxidando, e depois vai representar o cátodo. Então, na representação, sempre primeiro vai vir o ânodo e depois o cátodo. Então, você já sabe, quando você for montar a semi-reação, você vai ter uma pilha dessa lá na questão, vai ter essa reaçãozinha aqui, essa pilha, e aí você vai entender que a primeira semi-reação nós temos uma oxidação e a segunda nós temos uma redução. Então, lembrem sempre disso porque a gente vai utilizar mais à frente, tá? Uma observação que pode ser feita, tá? Que em alguns casos nós podemos observar que não há a ponte salina, há essa barrinha aqui no meio. Isso daqui é como se fosse uma parede porosa. Essa parede porosa é um mecanismo que é colocado que ele não impede totalmente que passe essas substâncias de um lado para o outro. Esses elétrons de um lado para o outro. Então, ela não impede totalmente que haja o contato com um lado e o outro da reação. A equação da pilha. Então, como a gente já falou, a gente tem que ter o ânodo, tem um cátodo, tem que ter um que reduz e um que oxida. Então, observa aqui, nós temos duas semi-reações, uma oxidando, outra reduzindo. Nós podemos observar isso porque um ganha elétrons e o outro perde elétrons. Então, aqui a gente tem uma redução e uma oxidação. Observa o seguinte, os valores que nós temos, que nesse caso os dois são positivos, para saber o potencial dessa pilha, basta somá-los. Né? Então, eu vou somar 0,34 com 0,76 e a gente tem a DDP da pilha aí como sendo 1,1 volts. E aí alguém pode perguntar, professor, mas uma pilha só vai gerar isso, 1,1 volt? É exatamente isso, tá? Se vocês puderem observar aquelas pilhazinhas que a gente bota em controle remoto, geralmente ela tem 1,5 volt. E aí, quando você coloca duas pilhas no controle, é porque aquele controle precisa de 3 volts. E aí, à medida da quantidade de pilha que você vai colocando, você está aumentando também a voltagem. Não sei se vocês lembram, antigamente tinha aqueles brinquedos, aqueles rádios de pilha, que você utilizava várias pilhas dessa para poder ele funcionar. Aquelas lanternas, né? Colocava várias pilhas dessa, porque como elas são colocadas de um jeito que o seu potencial é somado, então vai fazer com que o mecanismo ele tenha uma quantidade, utilize uma quantidade maior de potencial, né? Então a pilha vai oferecer uma quantidade maior de volts para que possa funcionar. Quantidade de energia. Também temos como calcular o potencial de uma pilha quando essa reação, né, tiver uma quantidade de matéria diferente de 1 mol. Lembrem que a gente viu no assunto anterior que esses dados que nós observamos são as condições padrão da pilha.
Ou seja, é quando ele tem 1 mol na temperatura correta, na pressão correta, não pode alterar. Mas aí caso essa quantidade de matéria ela seja diferente de 1 mol, então nós temos que calcular de uma maneira diferente. Então diz aí que ΔE é igual ao ΔE padrão, então a variação da energia vai ser igual à variação da energia padrão menos 0,0592 dividido por N, onde N é a quantidade de elétrons que aquele sistema envolve, dividido pelo log de Q. E o Q vai ser o coeficiente reacional. Então vamos ver aqui como é que funciona. Tem um exercício resolvido aí no livro de vocês, que diz assim: sabendo-se que o potencial, e ele daí dá a semi-reação, Zn2+, virando Zn, observem que nesse caso ele era 2+, e passou a Zn0. Isso quer dizer que esse sistema envolve 2 elétrons. Então era 2+, e ele tem que ganhar esses 2 elétrons para ficar Zn0. Então o potencial padrão é menos 0,76. Ele pede para calcular o potencial de oxidação do par Zn2+, quando a concentração catiônica for 0,01 mol por litro. Observa lá agora que a quantidade de matéria é diferente de 1. Então, nesse caso, quando houver esse tipo de observação, temos que calcular esse potencial a partir da formulazinha que a gente viu no slide anterior. Então, fazendo as substituições, vamos dizer que esse potencial vai ser igual a menos 0,76, que é o valor que a questão deu, menos o 0,0592 dividido pela quantidade de elétrons, que a gente já falou que é 2, e o log do coeficiente reacional, que já falou aí que é 0,01. Então, vai ser 1 sobre Zn2+, e esse Zn2+ vale 0,01 mol por litro. Fazendo o cálculozinho, nós vamos encontrar o potencial sendo igual a menos 0,82. Então, lembrando que esse valor aí que a gente encontrou é um valor negativo, e ele diz que o valor é positivo. Por quê? Porque observa que lá na pergunta da questão, lá em cima, ele observa que a reação, né, o Zn2+ vira Zn, tem esse potencial negativo. Nesse caso, observa que essa semi-reação está ganhando elétrons. Só que o potencial de oxidação que ele quer é quando o Zn vai perder elétrons. Então, oxidando, ele está perdendo elétrons. Então, esse valor que a gente, esse potencial que a gente encontrou foi o potencial de redução. E aí, agora eu quero transformar no potencial de oxidação. Para transformar em oxidação, basta inverter o sinal e dar esse valor positivo, que é mais 0,82 volts. Tem como calcular também essa diferença de potencial, referindo ou analisando ela junto com a energia livre de Gibbs. Então, essa energia de Gibbs vai ser igual a menos N F ΔE padrão, onde N é a quantidade de elétrons que aquele sistema envolve, o ΔG é a energia livre de Gibbs, o F vai ser a constante de Faraday, é um valor que é fixo, tá? Então 96.500 C/m, e nós temos o potencial padrão, a diferença do potencial padrão daquela pilha. Então, mais uma vez, tá? Lembrando que nas pilhas que a gente está estudando, o potencial, o ΔE, ele vai ser positivo, e a energia de Gibbs, quando esse potencial for positivo, a energia de Gibbs é negativo, tá? Lembrando que esse processo também é um processo espontâneo. Cuidado com essas observações, porque elas vão ser bem importantes. Por quê? Porque mais à frente a gente vai ver outra parte da eletroquímica que é justamente o contrário. Que esse potencial vai ser negativo
e que a energia livre vai ser positivo. Mas por enquanto o que a gente tem que entender são as pilhas. E a pilha, o potencial padrão é positivo e a energia de Gibbs é negativo. Beleza? E aí tem uma formulazinha, tem uma questãozinha resolvida para a gente observar essa fórmula da energia livre de Gibbs. Então, a questão diz que sabendo-se que o ΔE do Zn2+, Zn é menos 0,76 e o do cobre é mais 0,34. Conclui-se que o ΔG de uma pilha Zn Cu é. Então, o primeiro passo é calcular o potencial padrão. Observem aí que os dois casos eles estão ganhando elétrons. Ó, o íon está se tornando uma substância, um elemento que não tem carga. Então, os dois estão ganhando elétrons. Para que a gente possa montar a pilha, nós temos que ter um ganhando elétrons e um perdendo elétrons. Então, o que é que eu vou fazer? Para calcular o potencial da pilha, basta você colocar o valor do maior menos o valor do menor. Então, o maior é 0,34 e o menor é 0,76. Então, dá mais 0,34 menos 0,76. E esse potencial da pilha fica sendo igual a 1,1 volt. Para calcular o ΔG, a energia livre de Gibbs, basta colocar o número de elétrons que está envolvido nesse sistema. Observa aí que o Zn ele ganha 2 elétrons, o cobre também. Então, temos 2 elétrons envolvidos nesse sistema. Então, vai ficar 2 vezes a constante de Faraday, que é um valor fixo, 96.500, vezes a constante da pilha, que vai ser igual a 1,1 volt. Fazendo a multiplicação dá menos 212.300, ou menos 212,3 kJ. A resposta certa aí é a letra D. E o último tópicozinho fala sobre a diferença de potencial de uma pilha e a constante de equilíbrio Kc, que a gente já viu em assuntos anteriores. Então, como a gente pode dizer que no equilíbrio o ΔE é igual a zero e que vai ser igual a Kc, então nós podemos fazer essas substituições e admitir que o ΔE padrão vai ser igual a 0,0592 dividido por N vezes o log de Kc. E aí, com essa equação, dá para relacionar o potencial padrão da pilha com a constante cinética, constante Kc. Beleza? E aí, um exercíciozinho resolvido que também está no livro de vocês. Pede para calcular o valor de Kc na reação que fundamenta a pilha galvânica, obtida a partir dos pares, que ele dá o potencial padrão do Sn2 mais Sn, que é igual a menos 0,14, e Ni2 mais Ni, que é menos 0,25 volt. Então, nesse caso, vai fazer o cálculo do ΔE, né? Vai ser o maior menos o menor. Então, entre menos 0,14 e menos 0,25, o maior é menos 0,14. Então, 0,14 menos 0,25, que vai dar igual a 0,11 positivo volt. E aí faz a substituição, onde esse valor que a gente encontrou do ΔE padrão dá 0,11 volts. E ele vai ser igual a 0,0592 dividido por 2. E aí a gente vai encontrar esse valor da constante cinética como Kc, né? Logo, Kc vai ser 3,72. Portanto, Kc vai ser 10 elevado a 372. E esse aí vai ser o valor da constante cinética. Beleza? Então, tá aí. Esse é o assuntozinho que a gente viu de pilhas. Um assunto bem interessante. Muito importante também, que isso aí sempre cai em Enem, então é bom estar ligado. E aí, na próxima aula a gente resolve umas questõezinhas e tira dúvidas, tá? Então, beleza? Tchau, tchau a todos. Até a próxima.